Abra comigo Mateus capítulo 25. Nós temos que fazer uma pergunta para nós essa manhã. Qual é o nosso chamado? Nós estamos num tempo onde muitas coisas estão sendo colocadas para nós. E quando eu orava a Deus sobre o que a gente tem vivido, esse mês a gente vai celebrar dia 31 de outubro, o mês é o mês da Reforma Protestante, e não é porventura que no mesmo dia é celebrado o dia do Halloween. Meus irmãos, eu tenho um posicionamento muito claro sobre a igreja, sobre essas questões. Nós não participamos disso. Tudo aquilo que traz luz às trevas, tudo aquilo que traz luz às coisas que não agradam a Deus, nós saímos de perto. Por que nós saímos de perto? Porque nós entendemos que temos que tomar cuidado. Eu já vi pessoas presas a situações que a gente não tem ideia. Eu lembro de uma mocinha que ela trabalhava num pet shopping. E ela comia pipoca e bolo do lugar. Só que o dono daquele lugar era alguém que fazia trabalho num centro de Umbanda. Aquela moça começou a ficar com gastrite, com sentimento suicida. E daqui a pouco, ela começou a olhar para os cachorros dela, ela queria enfiar a faca no cachorro. Aí num culto, pregando, ela usava máscara ainda. 1 ano e meio depois da pandemia. Quando eu orei por ela, na sala do meu gabinete, tive que chamar uma pastora para vir, para orar com ela. E ela estava sofrendo as consequências de ataques espirituais, porque não sabia separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho problema nenhum com doce, mas eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu vou adorar. Sem perceber, numa brincadeira, uma maneira despretensiosa, a gente pode cair no conto e aquilo cair na sua família, uma cobrança cara. Então tome cuidado. Então esse é um posicionamento da igreja sobre isso, para que você saiba qual é o nosso posicionamento diante dessas coisas, para que a gente não venha se ferir com coisas. Você vê criança com depressão, você vê criança se cortando, você vê criança com síndrome do pânico, você vê criança tomando ansiolítico com 16 anos de idade. Esses dias uma mãe foi buscar a criança toda cortada, porque ela falou: pastor, para eu poder aliviar a minha dor, eu preciso causar outra dor. Qual é a dor de uma criança de 16 anos, meus irmãos? Para se chegar nesse nível. E tem muita coisa que é espiritual. Então, tome cuidado. É um alerta. Ore, né? Você tem o discernimento do Espírito para poder fazer e tomar os posicionamentos da sua família. Mateus 25, verso de número 14, diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e lhe entregou seus bens. Versículo 14. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi, negociou, imediatamente ganhou mais 5. E da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para acertar as contas com eles. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã, nós queremos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra e que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Por isso, Espírito Santo, usa a nossa vida. Usa, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja e que nós possamos nessa manhã ser alguém que possa, Senhor, refletir a tua luz e manifestar a tua glória. Assim nós oramos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Um mês mais ou menos atrás, a gente viu um depoimento de uma mulher que teve seu marido assassinado e ela teve um posicionamento claro: eu perdoo o assassino do meu marido. Isso chocou, porque mostra como que a gente enfrenta as dificuldades e os obstáculos da vida. E essa mulher teve um posicionamento que mudou a história daquele lugar. E o Brasil, o mundo falou sobre isso. De uma mulher que perdoou o assassino do seu marido de uma forma leviana, cruel, simplesmente por um posicionamento ideológico. E essa mulher teve um posicionamento cristão. Então, a gente faz uma pergunta. Essa mulher tem um dom. Qual é o seu dom? Um dom do amor.
o dom do perdão. Eu queria te fazer uma pergunta essa manhã, para que a gente possa refletir a partir daqui. Se alguém te perguntasse qual é o seu dom, qual é o seu chamado, qual é a sua capacidade, o que você tem de bom, qual é a sua qualidade, o que você poderia dizer? Qual é a sua virtude? Então, a pergunta que vem para nós essa manhã é: qual é a minha qualidade, qual é a minha virtude, o que eu tenho de bom? Quando as pessoas pensam em mim, o que elas pensam? Quando as pessoas olham para mim, o que elas verem? O que eu carrego, que as pessoas podem olhar para mim e falar assim: esse cara carrega algo. Né? Eu sempre pergunto para mim, qual é o chamado que eu tenho? O que dom Deus me confiou? E aí você olha para a vida, a gente chega na igreja, é assim. A gente começa a enfrentar um processo de transformação, de dentro para fora. A gente vem para o culto, e não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu entrei na igreja, parece que alguém contou minha vida para o pastor e aquilo começou uma transformação dentro da minha vida. E automaticamente essa transformação ela foi acontecendo. E muita coisa aqui dentro foi mudando. Eu fui rompendo paradigmas, eu fui quebrando traumas. Eu era tímido. Meus irmãos, imagina eu tímido. Você imagina eu introvertido? Essa é a minha pessoa. Então, introvertido, tímido, de repente você começa a ser transformado de dentro para fora, você começa a se encher de amor, comportamentos que eu não tinha antes e agora eu começo a ter, a imoralidade vai embora. Paulo escreve que é isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A gente começa a ter uma transformação. E a gente começa a ter uma mudança de comportamento ao ponto das pessoas começarem a te olhar e falar: você é diferente. Ao ponto de você, que nem um tempo atrás eu falava do São Paulo, o jogador Rodrigo Caio, que ele fez a falta no goleiro do São Paulo e o atacante tomou um cartão amarelo. Ele voltou para o juiz e falou assim: não foi ele que fez a falta, foi eu que fiz. Ele retrocedeu o cartão, chegou no vestiário, ele foi julgado e questionado pelo treinador porque ele não deveria ter feito isso, porque ele agiu de uma forma correta. Você imagina que hoje, muitas vezes, a gente não elogia e não bonifica quem é correto. A gente começa sempre a bonificar, você sem perceber, a cultura te leva para o erro. Quem aqui já assistiu A Casa de Papel? Quem aqui já assistiu o filme Casa de Papel? Vamos lá, levanta a mão. Algum filme, e no final você está torcendo pro bandido. Ninguém aqui torceu para eles. Ninguém aqui falou: vai dar certo. Até a delegada virou bandida. Tá lá, ela vai lá pra prender o cara, daqui a pouco ela é a mulher do cara. E ela tá torcendo pro cara, ela acredita na mentira. Gente, você vê que sem perceber, nós estamos torcendo. Eu brincava esses dias na célula, na terça, a gente tá lá discutindo. Agora o pessoal acabou lá, é Virgínia, Zé Felipe e aquela moça lá que canta. Tá todo mundo lá, mas ninguém tá falando que a família foi destruída. Não, que bonitinho o casalzinho, Zé Felipe e Ana Castelli. E canta a musiquinha, mas ninguém tá vendo que é fruto de um quebrar de uma família. Que aquele rapaz deixou uma família com 3 crianças. Ninguém olha para isso. Ninguém olha que aquela mulher está pegando avião e indo para a Espanha para encontrar um namorado e deixando 3 crianças em casa. E aí tá todo mundo torcendo para isso. Porque a cultura vai ditando as regras. Quem matou Odete, né, esse negócio essa semana? Gerou quantos milhões? Gerou milhões. E a cultura está dizendo. Então, quer dizer, olha lá, tá lá. Por quê? Porque a cultura está imprimindo um ritmo e sem perceber, nós vamos engolidos pela cultura. Valores. Então a gente começa a ter valores e a gente começa a ter um comportamento moral correto. A gente começa a ter a autoestima elevada. A gente começa a ter o orgulho. Eu sou correto, eu sou diferente. E a gente começa a colocar tudo acima, eu sou melhor. E assim a gente vai se tornando cada dia mais correto, porque a gente está buscando o Senhor. E o que acontece? A gente começa a se achar acima da média. Assim como os fariseus fizeram. Lá atrás, quando os fariseus formaram a sinagoga, muito tempo atrás, era num período intertestamentário, na época que eles estavam exilados na Babilônia, o que eles fizeram? Eles montaram a sinagoga para ler a Bíblia e começar a cultuar e aprender a Bíblia. Só que passando um tempo, aquilo que era um motivo de proteção, com o tempo virou um motivo de orgulho, ao ponto de um ímpio, de um judeu não sentar com uma samaritana, ao ponto do judeu não sentar com um pecador. E se a sombra de um pecador passasse na comida do judeu, ele falava assim: anátema.
Então, quer dizer, agora você imagina Jesus chegando depois de 400 anos, sentando com um pecador, sendo que a sombra de um pecador deixava a comida impura. Agora Jesus passa e senta com o pecador. Aos judeus, não. O seu mestre senta com pecadores, o seu mestre senta com aquilo. Então, aquilo que é motivo de virtude, aquilo que é motivo básico, que a gente acha que andar com Deus é somente comportamento moral. E é uma base, sim. O comportamento moral, fazer as coisas certas, é o básico. É a questão da convivência, é a questão do normal. Eu vejo gente querendo ter elogio por fazer o certo. Você não vai me elogiar porque eu sou correto? Fala, mas é obrigação. Isso é o básico. Eu lembro um dia, o cara me ligou para me contratar quando eu jogava futebol. Ele falou assim para mim assim, aqui a gente paga em dia. Eu não falo, mas é obrigação. Não é motivo de orgulho. Mas você vê lá a Ponte Preta tá com 4 meses de salário atrasado. Então, a gente quer elogio para fazer as coisas básicas. O básico tem que ser feito. Vira para alguém lá assim, ó, o básico tem que ser feito. Tem que ser feito, meu irmão. Tem que ser feito. Ai, eu disse pra minha mulher que eu amo. Não faz mais que a sua obrigação, você casou com ela. E se você perdeu, e você tá esquecendo de amar, cria vergonha, vai num congresso de casal, vai comprar uma flor, se vira, negão. Dá o seu jeito. E você, mulher, a mesma coisa. Cuida desse homem, faz uma massagem no pé dele, faz um carinho, faz um cafuné e grita um aleluia. O homem é fácil de ser adorado. É só fazer um cafunézinho nele, dá uma nota na orelhinha dele e fala assim, eu te amo, e dá um suspiro, ó, e sopra no ouvido dele. Você pode pedir o cartão de crédito que ele te entrega na hora. Na hora. O homem não precisa de muita coisa, meus irmãos. É só isso. Só faz um cafuné e dá um soprinho. E pede o cartão e ele fala, toma, meu amor. Ai, meu amor é maravilhoso. É fácil. Olha lá, Kelly tá rindo, Thiago. Olha não é? Olha lá, faz um teste hoje e pede o cartão. É bênção de Deus. Então, ou seja, só que a gente acha que viver corretamente, de viver de uma forma correta, é o suficiente para a gente ir para o céu. Qual é o problema? Que a gente acha que viver corretamente é o suficiente a gente ir para a eternidade. A gente acha que ser fiel a Deus é não fazer coisa errada. Não, isso é o básico. Não fazer coisa errada é o básico do básico. Mas o Senhor agora está contando uma parábola. Ele conta primeiro das 10 virgens. Ele começa o capítulo 25 contando da parábola das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 inércias. E ele fala da botija, do óleo, da presença, onde ele carrega a presença. E agora ele fala a parábola dos talentos. E ele fala de talentos, ele fala daquilo que ele confiou a cada um. E o texto revela para nós. E a pergunta que a gente faz essa manhã, além de saber o nosso dom, é: ser fiel a Deus no comportamento moral é o suficiente para você ir para o céu? Sim ou não? Ser fiel a Deus, a isso é o suficiente? Não é. Porque a salvação não está na nossa performance. A salvação está na cruz de Cristo. A salvação está na cruz do Calvário. Jesus morreu, ressuscitou e agora ele vive para salvar e nos justificar dos nossos pecados. Você não fez nada, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ele já tinha te perdoado. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Toda manhã que você levanta, todo dia que você levanta, a graça de Deus já te alcançou. O seu pecado de amanhã, Deus já expiou e já perdoou. Isso constrange, porque a gente já foi perdoado, tão amado, que a gente não entende esse amor, a gente não merece, e a gente recebe esse perdão. Eu não mereço o perdão, e aí Paulo fala, dos pecadores eu sou o pior. Então, ou seja, eu sou alguém cheio de pecado, cheio de contradições, mas que todo dia eu me ajoelho e lavo na graça do Senhor, pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque sou pecador, sou homem de lábios impuros, às vezes eu quero amar, mas eu não consigo, às vezes eu não quero ofender e eu ofendo, às vezes eu quero fazer o bem, eu não consigo. O apóstolo Paulo chega a declarar em Romanos, o mal que eu não desejo fazer, isso eu acabo fazendo, o bem que eu desejo eu não faço, mas a palavra diz que a graça de Deus me basta. Então isso mostra que a nossa performance, a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada. A nossa performance, nosso jeito de viver corretamente, para Deus não serve para nada.
Então, quer dizer, nunca a gente vai alcançar na nossa performance aquilo que a gente acha que é bom. Olha como eu sou bom. Sou tão bom que eu não preciso de Jesus. É Deus que precisa de mim. Já viu aquela oração? Se o Senhor... Olha a oração mais cabulosa, para não falar mentirosa. Se o Senhor me abençoar aqui, eu prometo que amanhã eu vou mudar de vida. Vamos confessar? Deus já fez e você continua na mesma vida. Vamos? Levanta a mão. Vamos lá. Agora ninguém tem coragem. Eu sei, eu te conheço. Porque eu já fiz essa oração. Não é possível que só eu sou pecador aqui. Todo mundo aqui, da ponta a ponta aqui, todo mundo é coerente. Só eu tenho um problema. Senhor, se eu chegar lá, eu vou começar a fazer isso. Já chegou, já passou, já ultrapassou e está na mesma história. Em janeiro você fez uma lista. Cantou a música, daqui para frente tudo será diferente. Fez uma lista. Esse ano é assim, assado. Mês 10, você está devendo na lista, levanta a mão. Vai. Vamos lá, gente. Eu sei, você está devendo. Tem gente que não faz nem mais lista. Tanta dívida que tem lá para trás. Porque a gente é incoerente. E você é autossabotador. Os donos da academia ficam maravilhados que você vai lá e paga a academia e não vai. Ele fica assim, esse é um cliente bom. Agora tem os clientes que é bom, que é a Rádio Academia. Tem um menino que o genro da Tagliani, esse menino, ele come japonês. O dono do restaurante paga pra ele ir embora. Porque ele não come, ele come que não para. Ele é o único cara que ele dá prejuízo pro restaurante. O restaurante fala assim, levanta, vai embora, eu te pago. Pode vazar. É raro as exceções. Mas a maioria dá lucro. Por quê? Porque paga e não vai. Aí você fala assim, nada acontece, você não faz nada diferente. Então a nossa justiça é essa. Agora, olha que interessante, primeiro ponto para a gente trabalhar aqui. Jesus, ele contou essa parábola. E o que ele fez? Ele deu talentos. Olha lá, ao versículo de número 15. A um, quantos talentos ele deu? 5. O outro, ele deu quanto? 2. E ao outro, ele deu 1. Agora, olha que interessante. De acordo com a sua capacidade. Deus nunca vai dar algo para alguém além da sua capacidade. Então ele deu talento para um, ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1 talento. Então ele confiou a cada um uma responsabilidade, mas ambos têm a mesma responsabilidade. Qual que era a responsabilidade de ambos? Multiplicar o talento. Ambos tinham uma responsabilidade de multiplicar. Ambos tinham uma responsabilidade de multiplicar aquilo. Então Jesus nunca vai exigir de mim e de você algo além daquilo que a gente possa fazer. Deus nunca vai exigir de mim ou de você algo além daquilo que Ele confiou a nós. A Bíblia diz que o fardo dele é leve. Ele nunca vai pôr um peso em você além das medidas. Além daquilo que é necessário. Além daquilo que é proveitoso. Além daquilo que é da sua medida. Ou seja, a medida que Deus te confiou é algo que você tem responsabilidade diante dele. Então nada é mais do que isso. Então verdadeiramente Jesus ensina que ele é justo. Ele é justo. Por que ele é justo? Porque ele te deu uma medida que você pode multiplicar. Lá em BH, quando eu fui fazer o estudo da célula, sabe o que aconteceu? Eles chamaram uma mulher para dar um testemunho. Essa mulher, quando foi pedir para abrir a célula, ela não sabia ler. Ela não sabia ler. E aí ela chegou pro pastor e falou assim, eu quero abrir uma célula na minha casa. Ela morava numa favela. Aí ela falou assim, mas o pastor, como que ela vai abrir uma célula? Ela não sabe ler. Aí o pastor falou para ela assim, você não sabe ler, como que você vai abrir uma célula? Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu não sei ler, mas eu entendo. Então meu sobrinho lê, eu memorizo e eu faço a célula. O pastor falou assim, não vai dar certo. O pastor não acreditou nessa mulher. E confiou Aí ela falou assim, deixa eu começar, pastor. Deixa eu começar. Ele começou a célula. Ela começou a célula desse jeito. Passado 3 anos. Sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram no bairro dela? Tiraram ela. Colocaram ela numa outra casa. Demoliram a casa dela. Ergueram um sobrado. E no último andar fizeram um auditório. E ela tem uma célula com mais de 200 pessoas. Debaixo da rede dela, ela multiplicou 200 células. Uma
uma analfabeta. Uma analfabeta, ela é um testemunho lá em BH. A casa mais bonita da favela é dela. E fizeram para ela. Debaixo dela, uma analfabeta tem 200 células, ou seja, tem quase 2.000 pessoas. Não é questão de ter tempo ou não ter tempo. É questão de entender a sua identidade e o seu propósito. Uma mulher, não é possível que nós aqui não somos mais capacitados que uma mulher que não sabe ler. Então essa mulher multiplicou, ou seja, ela foi fiel naquilo que Deus a confiou. Então por isso que eu preciso saber qual é o meu talento, qual é o meu chamado. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus me chamou para ser. Então cada um recebeu a sua medida e o Senhor deixou com eles. Então a responsabilidade é o que a gente recebeu. Por que Deus tem que te abençoar mais? Por que Deus tem que fazer mais por você se Ele já fez por você? Você está sendo fiel a Deus naquilo que Ele te confiou? Você está sendo fiel a Deus naquilo que Ele te deu? Você está sendo fiel a Deus naquilo a qual Ele te deu quando Ele te chamou? Você está sendo fiel a Deus naquilo que Ele te confiou para ser? Se você não está sendo fiel a Deus, por que a gente tem que pedir mais? Mas a gente cantou aqui, as bênçãos me seguirá. A gente não corre atrás de bênção. A bênção segue. A bênção ela vai te seguindo, porque ela te acompanha. Por que ela te acompanha? Porque ela vai trazendo para você. Eu lembrava esses dias, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu não sabia vender, meus irmãos. Pensa num cara ruim de vender, eu sei dar risada. Mas eu não era técnico no negócio do que eu vendia. A primeira venda que eu fiz, eu parei uma empresa, entrei dentro da empresa, consegui fazer um métier ali, tive que correr, chamar alguém, porque eu não sabia. O cara falou, agora me apresenta o produto. Eu falei, eu não sei. Liguei pra minha mãe, a minha mãe foi trabalhar comigo na empresa, minha mãe foi lá e vendemos. Agora eu lembro da graça de Deus, porque eu orei a Deus para entrar naquele trabalho. E eu lembro um dia que eu fui para São Paulo, lá na Zona Leste. Falava esses dias que eu falei com o Rodrigo sobre isso. Essa semana a gente tava tomando café. Cheguei na Zona Leste para atender o cliente cancelou na porta. Falou assim, eu não vou poder te atender. Falei, cara, eu saí de Campinas, fui lá na Zona Leste. Eu tinha 3 ligações, que era 3 leads que eu recebi, na época era da Claro. Aí o cara falou assim, ó, não. Aí o terceiro falou assim, ó, eu posso marcar uma reunião com você lá no Alphaville, na Alameda Rio Negro. Foi a primeira vez que eu entrei no elevador que não tinha botão. Estou falando de 2008. Gente, eu entrava no elevador, saía, eu não conseguia chegar no andar. Porque eu não sabia que eu tinha que apertar o botão de fora. Hoje eu sei, você aperta o botão de fora, aparece lá, é 1, você entra no elevador 1. Mas naquela época, gente, eu conhecia grama. Eu conhecia campo, eu conhecia vestiário. Elevador na Alameda Rio Negro, nem sabia que existia. Entrava no elevador, não saía no andar. Fizemos uma reunião. Aquela reunião, Deus abriu uma porta. Com o prêmio daquela reunião, daquela venda que eu fiz, eu bati a meta da empresa, comprei um carro e paguei meu noivado. É a graça de Deus. Deus vai abrir as portas. Não sou eu que abro porta, é Deus que abre porta. Então, por quê? Mas a gente tem que ser fiel a Deus. Então, esses homens receberam uma responsabilidade. E olha lá o versículo 19. Mas chegou um dia. O que o servo... Olha, chegou um dia. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar a conta com eles. Então, chegando, havia recebido 5 talentos. Chegou que havia recebido 5 talentos. E o que ele fez? Ele multiplicou por mais 5. Chegou outro que tinha 2 talentos. Ele multiplicou por mais 4. Qual foi a palavra que ambos receberam? Servo bom e fiel. Você imagina Deus chegar para você e falar para você assim: servo bom e fiel. Será que Deus pode chegar para nós hoje e nos elogiar dizendo servo bom e servo fiel? Porque a gente está multiplicando aquilo que Ele confiou. Ambos foram fiéis naquilo que Deus confiou. Ambos foram fiéis naquilo que Deus falou. Tudo que eu tenho é teu. O talento que o Senhor me confiou é teu. E eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o talento. Como que eu vou multiplicar? Eu vou ganhar mais. E se você ver, logo que ele recebeu, ele já fez isso.
O que significa que ele começou a entender que nada era dele. Então ele dividia com quem não tinha, ele ajudava, ele cuidava, ele sacrificava em favor do outro. O que é multiplicar o talento? É cuidar de pessoas, meus irmãos. Naquele dia, a gente não vai chegar para Deus e falar assim, ó, olha quanto dinheiro eu juntei no banco. Não. Olha quanta coisa bonita eu tenho. Não. Naquele dia, nós não vamos poder dizer, olha aqui, eu ganhei tudo isso aqui, comprei tudo isso aqui, tenho tudo isso aqui. E Deus fala assim, tá bom, cadê as vidas que eu te confiei? Cadê aquela mulher que passou diante de sua casa e você não cuidou dela? Cadê aquela mulher que servia na tua casa e você, em vez de tratar ela como uma irmã, você tratava como escrava? Eu sempre falo na minha casa, eu já cansei de ouvir, tinha uma mulher que trabalhava para nós, e ela, anteriormente ela trabalhou numa casa de um pastor. E ela falou assim, eu era tratado igual uma escrava, até a comida eu tinha que levar. Agora, lá em casa, é uma regra que a gente tem em casa. Todo mundo que trabalha na nossa casa, que venha servir na nossa casa, toma café da manhã na nossa mesa. Porque antes de ela começar a trabalhar, ela é uma irmã comigo. E nós honramos e tratamos as pessoas com dignidade. Às vezes a gente trata as pessoas nem olhando na cara dela. Imagina aquela pessoa que chega diante de você, a pergunta que eu quero fazer para você, ela sai pior ou melhor? Porque se a gente carrega algo e a verdade, o que acontece? Eu pego e multiplico. A pessoa que passa diante de mim, ela precisa sair melhor do que eu. A gente tirou 2 dias para descansar, fomos ali num lugar maravilhoso lá em Jaguariúna, fomos em Olambra comer. Fomos lá no bar do holandês, restaurante do holandês. Chegamos lá, fomos parar o carro. A gente com as crianças, eu, a Tati, na sexta-feira. E eu entrei numa vaga. Mas eu percebi que tinha um carro esperando. Eu já tinha descido do carro e o carro estava esperando. Ele entrou numa outra vaga. A Tati falou, vamos. Eu falei, não, eu preciso esperar. Ela falou, por quê? Eu falei, eu preciso esperar, porque eu peguei a vaga de alguém. Quando o cara desceu do carro, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava esperando para entrar nessa vaga que eu parei, né? Você me perdoa, eu errei com você. Você quer que eu tire o carro? Porque eu errei com ele. Eu não vi. Ele falou, não, fique em paz. Você está com criança também. Eu falei, obrigado, Deus te abençoe. Ele falou, você também. Agora, você imagina. Eu sou mal educado. Eu sou arrogante. Eu roubei a vaga dele. Aí amanhã, ele é convidado para vir aqui na igreja. Olha que ele entra e dá de frente comigo. O que vai acontecer com o coração dele? Vai fechar. A pergunta que eu faço para você é a mesma. A forma que você trata as pessoas lá, te encontrar aqui na igreja, como que ela vai ficar? É a mesma pergunta. Porque a gente esquece que o testemunho nosso e o talento que a gente carrega, ela tem que multiplicar. E eu pergunto, as pessoas precisam sair melhores de quando elas entraram diante da minha vida. Eu preciso ajudar as pessoas a melhorar a sua vida. A nossa responsabilidade é multiplicar o dom que Deus nos deu através da vida das pessoas e ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida. É fácil apontar um erro, difícil é sentar e entender o que a pessoa tem e poder ajudar ela a melhorar. E falar assim, eu posso te ajudar, eu posso te servir, eu posso orar com você, eu posso te ensinar um caminho melhor. Então multiplicar o talento significa que a gente vai andar com as pessoas, a gente vai ajudar as pessoas a melhorar. Ele repartiu, ele multiplicava. Quem multiplica, quem reparte sempre tem. Quem se esvazia sempre enche. Quando o vaso está vazio, Deus derrama mais. Se o vaso continuar cheio, por que Deus vai derramar se nem aquilo foi derramado? Então a gente precisa entender, todos nós temos a responsabilidade de multiplicar. E os 2 primeiros servos multiplicaram o seu talento. Multiplicaram o seu dom. Multiplicaram aquilo que foi confiado. Mas existe um terceiro. Existe um terceiro que enterrou o talento. Existe um terceiro, olha o versículo 18. Mas o que havia recebido foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele pegou o dom, o talento ao qual que Deus confiou. O que ele fez? Ele enterrou. Colocou debaixo da terra. Colocou debaixo do lugar. E ficou esperando. Não, vou guardar. Eu vou guardar, deixar guardadinho. Quando o Senhor voltar, eu devolvo para ele. Mas olha que interessante. Jesus fala tudo isso. Agora, olha que interessante. Ele chega para o muito bem, servo bom e fiel. 24. Por fim chegou o que havia recebido 1 talento. Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colhes aonde não semeia e recolhe aonde não planta. Então eu fiquei com muito medo. E fui
esconder na terra o seu talento. Aqui está o que é teu. Ele devolveu o talento, sim ou não? Ele devolveu. Ele devolveu o que Deus deu para ele. O que Deus deu para ele, ele devolveu. Ele pegou o que Deus confiou a ele devolveu, mas ele não multiplicou nada. Olha a resposta. Olha a resposta do 25. Então fiquei com medo. Olha a resposta dele. Eu fiquei com medo. Eu sei que o senhor semeia onde não planta, aquela coisa toda, eu fiquei com medo. E fui esconder. Mas olha o versículo 26. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabe que colho aonde não semeei, recolho aonde não plantei. Deveria então entregar o meu dinheiro ao banco e voltar, e quando voltaria, teria recebido com juros. Ele era fiel no seu comportamento moral. Ele não perdeu aquilo que Deus deu, mas ele não multiplicou. E Deus chamou ele de infiel. Não só de infiel, de mau e preguiçoso. Porque a palavra de Deus diz: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, peca. Se eu vejo alguém passando necessidade e eu não ajudo, eu peco. Ah, mas pode usar para droga. Não é na minha conta se vai usar para droga ou não. Eu não nego um prato de comida. Pode ser aonde eu estiver. Se tiver, pede comida, eu vou lá dentro da lanchonete e eu compro. Eu dou. Porque a Bíblia diz: quando você cuida de um pequenino, é a mim que cuidaste. Eu quero saber onde está o teu coração nas coisas. E esse servo mau não multiplicou, ele guardou. Ele juntou para ele, ele acumulou. Ele era o rei do acúmulo. E muitas vezes, meus irmãos, a gente é o rei do acúmulo. A gente não consegue doar, a gente não consegue compartilhar, a gente não consegue multiplicar. E esse servo faltou o quê? Coragem. Ele tinha medo e ele tinha preguiça. O que é preguiça? Sabe aquele pecado da procrastinação? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Aí eu vou deixando. Já passou anos. Aquela ligação não aconteceu. Já passou meses. Aquele perdão não veio. E eu vou deixando. E aí então quer dizer, a preguiça não fez ele multiplicar o talento. Não é porque ele é não porque ele é limitado, mas porque ele usava as desculpas. Não, eu não posso. Quem sou eu? Como é isso? E eu fui guardando. E eu pensando sobre isso, guardar e reter. Eu lembro um dia que eu era menino e eu passei muita dificuldade da minha infância. Não dificuldade de passar fome, mas a gente, por exemplo, minha mãe dava um tênis por ano. Se aquele tênis acabasse, ia comprar só no próximo ano. Minha mãe comprava uma caixa de lápis para cada um, lápis de cor, era pro ano todo. Não tinha segundo lápis, era justo as coisas. E eu lembro que quando eu comecei a jogar aquela coisa toda, eu lembro que eu ganhei 4 ovos de Páscoa. Ovo trufado. Meus irmãos, era eu, um irmão mais velho e um mais novo. Era uma guerra em casa. Porque eu e o mais velho comia 5 pãezinhos de manhã. À tarde mais 5. Eu comia uma travessa de lasanha. Só pra mim. Até hoje, na sexta-feira santa, minha mãe faz uma bacalhoada, é só pra mim. Eu como a travessa inteira. Eu vou comer na prestação. Começo de manhã, vou ir na tarde, vai até a noite, levo embora. É só pra mim. Então você imagina naquela época, 4 ovos de Páscoa trufado. Eu jogava, morava fora. Aí eu falei assim, eu vou esconder dos meus irmãos. Porque senão eles vão comer tudo. Eu não vou conseguir comer tudo de chocolate. Se eu levar pro clube, eu tenho lá. Quantas vezes a gente morava no alojamento com um clube de futebol, era 10 meninos, você abria uma traquinha, não dava pra nada. Sabe o que a gente fazia? Esperava apagar a luz. Aí pegava a traquinha comendo devagarzinho, pra ninguém ver. Pra não compartilhar. Porque imagina, 10 meninos, 2 bolachas juntando pro buraco do dente. Então você ia devagarzinho aqui assim, ó. Vai pegando. Quando ia viajar de ônibus, aqueles voos rasteiros de 3 horas pro interior, pegava aqui, eu colocava do ladinho. Aí o pessoal dava aquela marcada, comia uma. Porque se multiplicar, não dá nada. Um pacote pra 20, igual a você, não dá nada. Peguei os ovos e escondi os ovos. Coloquei lá no forro, guardei os ovos no forro, ovo trufado. Guardei, falei, quando eu voltar eu vou comer. Guardei tudo bonitinho, escondi, fui viajar, fiquei 1 mês sem voltar. Quando eu voltei, os ovos estavam tudo emborolado. Tudo. E na hora Deus falou comigo assim, quando você não multiplica, o que você recebe fica assim. Estraga. Não tem prazer. Você imagina, um dia eu cheguei na casa de um cara. Eu posso citar, porque eu não vou citar nome.
Mas ele descobriu só na conta corrente da mãe dele, que era uma senhora. Tinha 47 milhões de reais. Na conta corrente, ninguém sabia. Sabe onde ele ficava na casa? Do lado da churrasqueira, ouvindo um radinho de pilha, tomando uma cervejinha e fumando. E um dia eu fui jantar nessa casa. Tinha 4 pedaços de bife para 4 pessoas. Ele era tão miserável que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Não sabia desfrutar. Ele poderia contratar um chefe e todo dia ter um cardápio. Estima que a sua fortuna passa de 2 bi. E ele fica sentado na beira da churrasqueira e não tem prazer em nada. Eu fui orar com ele várias vezes. Já deixei a minha esposa, fui lá de madrugada. Porque não tinha um vazio. Porque não conseguia multiplicar nada. E ele não tinha um amigo que amava ele. Sabe, meus irmãos, esse jovem, que a Bíblia não diz o nome, ele não teve disposição para multiplicar aquilo que Deus deu. Ele não teve disposição para compartilhar o que Deus confiou. Ele não teve disposição para multiplicar aquilo que Deus entregou. E a Bíblia diz para nós, aquele que retém, perde. Aquele que guarda, apodrece. E quando a gente pensa nisso, qual é o dom que Deus te confiou? Será que você tem um dom de português, você poderia ensinar alguém a ler e escrever melhor? Será que você tem um dom de abraçar e você poderia ensinar as pessoas a abraçar? Será que você tem um dom de amar e poderia amar mais? Será que você poderia ensinar as pessoas com alguma coisa? Qual é o talento que Deus te confiou? O que você tem feito com ele? Será que você só retém e não consegue multiplicar nada? Sabe, Jesus deixa claro aqui. Olha o que ele fala no versículo 28. Tira o talento que eu entreguei e dá a quem tem 10 talentos. Pois todo aquele que tem, mais será dado, e terá como fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante. Nós somos chamados a multiplicar o que Deus nos confiou. Nós somos chamados a formar pessoas melhores que a gente. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu fiz uma renúncia. Uma renúncia que gerou implicações sérias na minha família. Renúncias que fizeram, se aos olhos do dia, se a gente parar para pensar, não faz sentido. Eu lembro que, em 2014, eu tinha 70 funcionários abaixo de mim e era gerente de uma empresa. E estava muito bem. E eu não tinha motivos para fazer outra coisa. Era só nadar de braçada e curtir a vida. Mas um belo dia o Senhor me chamou. Um belo dia o Senhor começou a me incomodar. E aquilo não começou mais a ter prazer. E quando eu pedi demissão daquele trabalho para ir para a igreja, para ganhar R$1.000 por mês, era o meu salário, de um amigo que me ajudava, para fazer a vontade do Senhor e multiplicar o que Deus tinha me confiado. E começar a ver vidas sendo transformadas. Passar dificuldades que vocês nem imaginam. Ver essa loirinha chorando quando a gente perdeu um bebê. E ver assim, ela resmungando e falando assim: você largou tudo para servir ao Senhor. E a única coisa que eu quero é ter um filho e Deus não dá. E a gente perguntando o porquê das coisas. Mas eu olho para trás. Eu não tenho prazer na minha vida maior do que servir o meu Deus. Além de estar apaixonado por Ele, é multiplicar aquilo que Ele confiou. E a gente tem desfrutado de coisas que a gente nunca imaginou. De ver uma menina que a gente pegou cheia de problema, ver ela se transformar e depois casar ela e ver ela feliz. De ver alguém que estava andando pela escuridão da vida e levar essa pessoa para a vida. De ver uma menininha lá na praça, quando a gente cantava como Zaqueu entra na minha casa, ela chorava e falava: Jesus, entra na minha casa. Não tem dinheiro maior na vida. E aí por onde a gente passa, a gente é conhecido. Aonde a gente chega, a gente nem sabe que as pessoas nos conhecem. Sentado num restaurante, o dono do restaurante levantou: eu te conheço, é o pastor que estava cobrindo. Gostou daqui? E Deus vai nos abrindo portas que a gente nem imagina. E amanhã eu estou indo para Curitiba.
Aquele menino que foi chamado, que um dia viu um jovem morrer. Um amigo meu que apresentou minha esposa. E Deus me deu uma palavra. Eu não te dei os jovens da tua igreja. Eu te dei os jovens da sua cidade. Eu te dei os jovens do Brasil e do mundo todo para você cuidar. E eu chorava porque aqui eu vi aquele menino, o bebê, indo para a balada e eu não falei nada. Ele morto, carbonizado. E Deus me falou, eu te confiei algo, multiplica. Passado anos, já passaram quase 10 anos, 12 anos que o bebê morreu, mano. Por aí, um pouco mais. Eu lembro que era no aniversário do meu sogro. Eu fui lá reconhecer o corpo. Amanhã, na hora do almoço, a gente começa uma reunião com 184 líderes de jovens, os maiores líderes de jovens do Brasil. E eu tenho o privilégio de liderá-los, de ensiná-los. Quem sou eu? O que eu tinha? Alguém que saiu do dique. Eu tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, meu talento é pequeno. Meu talento é pouquinho. É só meu lanchinho da tarde. Mas quando entregou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos, foi suficiente para alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? A minha dentista Célia, ela tinha um sonho. Ela faz implante, ela faz um monte de coisa no seu consultório. E ela falou assim, pastor, uma vez por ano, eu vou dar um tratamento para alguém que não tem dente. Vou fazer implante, vou dar de presente. Ela conversou com uma equipe, conversou com uns amigos dela. Aí o cara que faz, o proticista, falou para ela assim, eu acabei de arrancar de uma gari de 34 anos de idade. Todos dentro da boca dela estavam tudo podre em Datuba. Eu acho que a gente pode começar por ela. Marcaram com essa menina, ela fizeram o exame, fizeram o implante dela. E aquela menina saiu daquele auditório, daquele consultório, rindo e se alegrando porque alguém olhou para ela. Imagina uma menina de 34 anos sem os dentes da boca. Ela chorou. Ela falou, pastor, eu faço grandes tratamentos aqui. Tem pessoa que passa 50, 60, até 100 no Pix para pagar um tratamento. Mas nenhum desses deu mais prazer de ver o dente dessa menina. Era 1 por ano. Só nesse semestre, ela fez mais de 10. Ela fala, não tem prazer maior. Pergunta, vai lá e marca com ela se você acha a data para fazer um atendimento com ela no particular. Não tem data. Mas mesmo assim, ela encontra tempo para abençoar. Sabe, meus irmãos, o dia que a gente aprender a multiplicar o que Deus nos confiou, a gente nunca mais vai ter vazio. Quantos aqui foram lá na Dona Vita servir? Você voltou mais cheio ou você voltou mais vazio? Cheio. Sabe por quê? O princípio do Senhor, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu sirvo, mais eu ganho. Quanto mais eu entrego, mais Deus me dá. Porque Ele encontrou em nós um coração disponível. Eu sei que quando eu te dar semente, você vai plantar, mas quando eu te dar picanha, eu sei que você vai comer. O que Deus dá para você comer, você come. O que Deus dá para você multiplicar, você multiplica. Tem muita gente comendo as sementes. Aí Deus fala assim, opa, deixa eu reter porque eu não encontrei um coração. O que você tem para multiplicar que Deus te confiou?